Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Irrita com Rita Lizauskas. Olá, aqui é a Rita Lizauskas e hoje a gente conversa aqui no Irrita sobre violência obstétrica, uma expressão recente para algo que não é tão novo assim. O termo foi popularizado há aproximadamente 10 anos por ativistas que usaram essa expressão para definir as violências sofridas por uma mulher grávida em seu pré-natal, no parto ou no pós-parto. É aquela piadinha feita à gestante que geme e grita a cada contração. Na hora de fazer esse bebê, você não gritou, né? Muitas mulheres ouvem essa frase em um dos momentos que deveria ser o mais feliz da sua vida. Mas a violência obstétrica não é só isso. Ela é a recusa em ofertar anestesia, são os procedimentos, manobras, cortes feitos sem a concordância da mulher. É não deixar que a grávida possa contar com a presença de um acompanhante na hora do parto, como aconteceu com uma mulher de 32 anos que não quis se identificar, mas que contou sua história aqui no Irrita dessa semana. Então, eu não tinha ninguém para me dar uma assistência, alguém que me falasse algo concreto. Então, a única coisa que me falavam é a sua obstetra está chegando, o seu acompanhante não pode entrar, ou não estamos achando ele, ou ele está assinando os papéis do convênio. E chegaram a me falar algumas vezes que aquela dor que eu estava sentindo era fruto da opção que eu tinha feito do parto normal. Converso também com a Priscila Cavalcante, que é advogada especialista e sócia fundadora da Artemis, a primeira organização civil no Brasil com foco no combate à violência obstétrica. Ela explica que a justiça ainda tem dificuldades em entender quando a mulher teve seus direitos desrespeitados na hora do parto. Essa violência diminuída diante de um desfecho de um bebê sem sequelas. Então, não há erro médico. Se não há erro médico, não há condenação. Mesmo que a gente comprove que não tinha nada para embasar aquela decisão. Por último, conversamos com o obstetra Braulio Zorzella, que é membro da REUNA, a Rede da Humanização do Parto e do Nascimento. Ele é engajado na luta contra a violência obstétrica porque já assistiu a muito horror na sala de parto. Tem uma pesquisa da Fiocruz, inclusive, que aponta que 1 a cada 4 mulheres sofre essa violência, mas eu creio que é muito mais, porque 1 a cada 4 relata que sofre. Tem aquela que sofre e não sabe, e tem aquela que tem medo de contar também. Então, eu acho que é muito maior. Eu, como médico, na verdade, eu entrei nesta causa porque eu via muita coisa errada acontecendo. O Irrita dessa semana decidiu falar sobre violência obstétrica porque o Ministério da Saúde afirmou via comunicado no início do mês que esse termo não deveria mais ser usado por ser, abre aspas, inadequado, fecha aspas. Decidiu por uma canetada que o termo deixaria de existir. Mas a violência obstétrica também se extingue assim com um comunicado? Claro que não. E é por isso, inclusive, que a gente vai dedicar um programa inteiro a discutir esse assunto. Oi, sou servidora pública, mãe do Pedro, que vai fazer 4 anos agora em junho. Como é que foi a ideia de ter um filho e como é que foi o nascimento do Pedro? Bom, eu sempre quis ter filho. E na época, quando a gente decidiu engravidar, né? Eu comecei a pesquisar sobre o que era parto, como seria. Eu já tinha uma ideia de que eu queria parto normal, mas comecei a entrar em contato com o conceito do parto humanizado na época. Ainda todas essas questões eram bastante recentes, então eu acho que foi um processo que, naquele ano, 2015, começou a se difundir bastante do que era o parto humanizado, do que a mulher tinha direito no parto. E eu comecei a participar de várias rodas de conversa, li bastante coisa e fui atrás de profissionais que pudessem me ajudar nesse processo. Uhum. A primeira pessoa que eu entrei em contato foi a doula, que me acompanhou. Ela era uma fisioterapeuta amiga da família, conhecida, enfim. E ela me apresentou ainda mais, e uma pessoa que eu confiava bastante, que me apresentou com bastante conteúdo, todas as opções que eu poderia ter durante o parto, e o que seria melhor para a minha saúde física, para a minha saúde psicológica, tanto durante a gravidez,
como durante o parto, e para o meu filho. Depois teve uma segunda tarefa aí, que era encontrar um obstetra ou a forma como eu teria meu filho. Na época eu tinha um plano de saúde bom, né? Relativamente bom, e comecei a ir atrás de ginecologistas, amigas que tinham tido filho ou que tinham, enfim, ginecologistas do mesmo plano. E daí eu descobri o quão difícil, não só a partir de relatos que eu ouvia de pessoas que tinham tido filho recentemente que acabaram fazendo cesárea, mas de ir em consultas de vários obstetras que claramente viam a cesárea como a forma ideal do parto, ou, enfim... que não era o que você queria, né? Que não era o que eu queria. Que não era o que eu queria. Na verdade, eu estava à procura de um parto humanizado, mas o principal para mim era ter o parto normal. Foi então que eu encontrei uma obstetra que não era a favor do parto humanizado. Ela, inclusive, foi bastante sincera comigo desde o início. Ela falou que eu teria meu filho numa cama, que ela fazia episiotomia, porque era mais fácil para ela costurar depois. Episiotomia é aquele corte, né? No períneo. Isso, exatamente. E a médica, a obstetra, falou assim, eu faço porque depois para costurar é mais simples, então é um procedimento que eu aplico. Mas ela, desde o início, foi convencida, na verdade, ela acreditou no que eu queria, que era o parto normal. E ela me acompanhou toda a gestação, praticamente toda a gestação, inclusive num período que eu já estava me aproximando das 40 semanas. Ela topou esperar mais, porque minha gestação estava muito tranquila, bastante saudável, eu não tinha absolutamente nenhum problema na gravidez. Então, ela foi uma pessoa que, durante a gravidez, ela acreditou naquilo que eu queria, que era o parto normal. E foi até o fim com isso. A casa de parto, ela não pode ter médicos dentro. E daí o receio era, se você tem uma complicação durante o parto, você tem que ser encaminhado para um pronto-socorro. E eu tinha medo de que uma coisa que é para ser a melhor possível acabasse transformando eu ir parar num pronto-socorro, que eu não conhecia, enfim. Então, eu acabei desistindo da ideia da casa de parto e fui com essa médica, fui para uma maternidade bastante conhecida em São Paulo e que eu acreditava que seria o melhor lugar. Eu estava, durante toda a gestação, eu com o pai do meu filho, a gente aprendeu a fazer massagens, a gente conversava muito, fiz toda a preparação junto com a doula de como seria o parto. Então, eu estava bastante confiante, tranquila, de que eu conseguiria ter um parto saudável, natural. Daí, no dia que o Pedrinho nasceu, eu fui no cinema com uma amiga, voltei do cinema caminhando. Cheguei em casa, o meu ex-companheiro, ele não estava em casa, estava fora. E eu comecei, mais ou menos umas 9 horas da noite, a sentir bastante dor. E eu falei com a minha doula, falei com a tia do pai do Pedrinho, que era enfermeira. E a gente não sabia exatamente se eu estava em trabalho de parto, mas era uma dor muito forte. Comecei a ficar preocupada se poderia ter algum problema, enfim. E daí, num momento, eu fui no banheiro, saiu o tampão, e daí a gente resolveu ir para a maternidade. Eu cheguei na maternidade mais ou menos meia-noite, e quando eu cheguei na maternidade, foi aquela sensação de, sei lá, eu estava umas 2 horas sentindo muita, muita, muita dor. E eu cheguei com a sensação de que estava tudo resolvido, que finalmente eu estava num lugar que poderia me dar assistência e fazer com que eu saísse de lá saudável, meu filho nascesse saudável e fosse tudo tranquilo. Mas não foi assim? Não, na verdade, acho que os problemas começaram exatamente a partir do momento que eu pisei no hospital. Em primeiro lugar, eu acho que a questão mais grave foi que me foi impedido o acompanhamento. Então, a pessoa que eu tinha escolhido para estar comigo, tanto no pré-parto, durante o parto e o pós-parto, que era o meu companheiro na época... o pai do seu filho. O pai do meu filho, não foi impedido
de diversas formas que ele estivesse junto comigo. Mas existe a lei do acompanhante, você Isso. sabia, né? Porque você tinha Exatamente, estudado pra caramba. sabia. Você falou Inclusive- pra eles? Não, inclusive fazia 10 anos já da lei, a lei de 2005. Primeiro que quando eu cheguei, eles me colocaram numa enfermaria, a justificativa para ele não estar comigo é porque tinham outras mulheres e poderia constranger as mulheres. Eu fiquei cerca de sei lá, uns 40 minutos, um pouco menos de 1 hora. A questão é que eu cheguei no hospital já com muita, muita, muita dor. Então, eu conseguia racionalizar muito pouco, no sentido de pedir as coisas, de exigir, eu quero tal quarto, eu pedi. A partir daquela consulta com o obstetra, eles me colocaram numa maca, subiram, eu lembro do elevador e de várias situações que eu passei naquele momento, e que eles me colocavam em vários corredores, em salas que pareciam salas de enfermaria, que eu lembro que tinham outras mulheres em trabalho de parto. E eles falavam, várias coisas para mim, né? A primeira é que o pai do meu filho ou não poderia estar lá, ou de que ele estava assinando a documentação do plano de saúde, ou que eles estavam esperando a minha obstetra, que, por uma coincidência, naquela noite, também estava fazendo outro parto naquele hospital. Então, ela estava no hospital, na maternidade, e ele estava a todo momento, a justificativa que eles falavam é: sua obstetra está chegando, sua obstetra está chegando. E eu comecei a pedir, eu cheguei quando a plantonista me examinou, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. Pelo fato de não ter ninguém ao meu lado e sentindo muita dor, eu comecei a pedir anestesia. E daí, infelizmente, eu tive que ouvir algumas vezes que eu tinha escolhido parto normal, e se eu tinha escolhido parto normal, eu deveria arcar com a dor que eu estava sentindo. Eles falavam isso pra você? Falavam isso. Desse jeito? Desse jeito. Você não escolheu parto normal? Então, agora você vai sentir dor, você vai ter que lidar com isso. Você achou que era como se você estivesse sendo castigada? Eu achei que era como se fosse um castigo, mas também uma tentativa de me convencer a fazer a cesárea. De eu desistir do parto normal. Eu acho que o momento do trabalho de parto é um dos momentos que podem ser os mais bonitos, assim, o que você, né, talvez espere muito, e um momento de muita sensibilidade, de muita exposição. Então, você está rendida, né, num espaço que você não tem ninguém, que você confie e que te apoie. Então, era por aquilo que eu estava passando. Então, você estava com dor, pedindo analgesia, anestesia, e seu companheiro não estava por perto? Não estava. Qual que era a sensação? Era uma sensação primeiro de abandono, de me sentir sozinha, e de medo de alguma coisa dar errado, né? Porque, por mais que eu tivesse tido uma gravidez muito saudável, não tivesse tido nenhum problema, no momento do trabalho de parto pode acontecer alguma coisa. Teve uma outra situação que também me deixou bastante fragilizada, porque quando eu cheguei nesse pronto-socorro da maternidade, tinha uma menina que era menor de idade e que estava em trabalho de parto também. E estava todo um rebuliço, as enfermeiras estavam... todo mundo estava um pouco apreensivo, porque não tinha uma pessoa que era maior de idade para ser responsável pelos procedimentos que iam ser feitos e tal. Então, estava todo mundo falando sobre o assunto. E quando eu passei pela plantonista e fui subir o elevador, eu lembro das 2 enfermeiras conversando, e uma delas, e elas julgando por ser uma adolescente que estava grávida e que ia ter um filho. E daí uma delas falou assim: essa eu quero que realmente tenha filho de parto normal, que passe pelo trabalho de parto, porque se ela fez a escolha de ter um filho, ela agora tem que também sofrer as consequências de sentir dor e tudo mais. Então era tudo um grande castigo para todo mundo, Então era um né? ambiente assim que eu me sentia das pessoas, os profissionais de saúde que estavam ali, que a gente imagina que são as pessoas que tem que ter um cuidado com o outro, uma compaixão, e que tem técnicas para te ajudar, que podem ter... Tem uma infraestrutura ali que deveria estar girada para isso, e que era o contrário. A impressão que eu tinha toda uma instituição que estava ao meu redor lutando contra o que eu queria, que era ter um filho de parto normal. Era só isso que eu queria. Eles já tinham falado que eu estava com 10 centímetros de dilatação,
E daí eu lembro de ser um quarto mesmo. Era um quarto, eu lembro do quarto, lembro lembro do espaço, assim, né, mais ou menos. Você ainda estava sozinha? Ainda estava sozinha, e daí chegou finalmente minha obstetra. Quando a obstetra chegou, o anestesista também chegou, e foi uma sensação eu acho que a mesma sensação de quando eu estava entrando no hospital, que era agora vai dar certo, porque agora o anestesista, que era o que eu tinha pedido há muito tempo, chegou, e a obstetra, que era a pessoa conhecida que eu não via, quer dizer, não tinha ninguém conhecido que eu tinha visto nas últimas horas. Então, eu, de certa forma, me tranquilizei, mas, ao mesmo tempo, no momento do trabalho de parto, que é bastante forte, né? Você grita, faz movimentos, né? Enfim. E daí, nesse momento, o anestesista tentou dar anestesia bem no momento que eu estava numa contração expulsiva. E quando ele foi dar anestesia, eu joguei meu corpo para frente e gritei. E daí o anestesista foi reclamar com a médica, dizendo que eu não estava deixando ele dar anestesia. Você ouviu essa reclamação? Eu não ouvia literalmente as palavras, mas ele foi reclamar porque não estava conseguindo dar anestesia em mim. E daí a minha médica, que era obstetra, que tinha me acompanhado todo esse período da gestação, veio reclamar comigo porque eu tinha gritado durante uma contração expulsiva. O que ela te falou? Ela foi falar assim, por que você tá desse jeito? Aí eu falei assim, olha, eu tive uma contração expulsiva e a minha reação, a forma como eu tô reagindo é jogar meu corpo para frente e gritar. Eu não posso? Ela falou, não, você não pode. E ela falou exatamente a mesma coisa que as enfermeiras tinham falado para mim tantas vezes, que eu tinha feito a escolha do parto normal e eu tinha que arcar com a dor que significava ter o parto normal. Então, aquela pessoa que, quando entrou na sala, me pareceu uma pessoa conhecida, uma pessoa que eu poderia confiar, virou a pessoa que eu fiquei com mais receio, com mais medo, com mais... Enfim. Logo depois, o anestesista, obviamente, entre uma contração e outra, ele conseguiu dar anestesia. E aí uma das enfermeiras perguntou para a obstetra se poderia chamar o pai do meu filho, o meu acompanhante. E daí, isso eu lembro bastante, ela falando, não, espera ela se acalmar, porque ela está muito nervosa. E o que mais me deixava, assim, em choque com a situação, além do que eu estava passando, mas de que eu esperava daqueles profissionais o maior apoio possível. E eu estava tendo o contrário. Eu estava tendo, na verdade, era uma batalha contra o que eu queria, a todo momento. Você estava sendo castigada a todo Estava sendo momento. castigada pela opção que eu tinha feito. Ele entrou, o Pedrinho já estava... Ele disse que entrou, logo depois já viu a cabeça dele saindo. E logo depois, realmente, o Pedrinho nasceu. Foi realmente um parto... fisiologicamente falando, foi um parto rápido, né? Não foi muito demorado, muito difícil. E daí ele nasceu, colocaram o Pedrinho no meu braço, aí foi aquela sensação de, né, finalmente nasceu, aconteceu, e tá tudo bem, eu tô bem, ele tá bem, tá saudável, tá respirando, senti o calor dele, né, em cima, enfim, no meu peito. E a primeira reação instintiva foi que eu queria dar de mamar para ele. E daí, mais uma vez, me foi negado, falaram que eu estava muito fraca, e que ele não poderia mamar. Enfim, que eu estava muito fraca e que eu não teria condições de dar de mamar para ele, que aquilo faria mal para mim, enfim. Alguém perguntou se você estava fraca? Não, pelo contrário. Eu acho que na hora, eu não... Depois daquele período todo de sofrimento, foi o momento que eu estava mais forte. Eu estava com meu filho no meu braço, eu estava extremamente feliz de ter dado tudo certo. Certo, assim, né, eu tô bem, ele tá bem. E daí eles simplesmente falaram, não pode, tiraram o Pedrinho. Aí fizeram aqueles testes, né, aqueles do pezinho, aqueles testes, enfim. E daí eu percebi, isso para mim foi muito simbólico, assim, que na hora eles estavam tentando tirar minha placenta. E eu não estava sentindo, porque eu estava com meu filho no colo. E aquela emoção, aquela situação, aquela vontade, né, de já estava querendo colocar ele no peito, para mim, tudo que estava acontecendo ao redor, eu não estava mais sentindo nada. Então, no momento que tiraram meu filho do colo, eu comecei a sentir que eles estavam tirando minha placenta.
E daí foi uma dor bastante forte. Eles tiveram que dar uma outra anestesia. Isso, inclusive, a placenta ela pode demorar um período até mais de 1 hora para sair. E na hora a postura deles foi... Eu acho que a questão de ser tudo rápido, né? Então, para se economizar tempo, espaço, você tem que fazer tudo o mais rápido possível. Então, já que a minha placenta não saiu automaticamente, não vamos deixar o tempo natural dela sair. Então, eles fizeram uma curetagem para tirar a placenta, tiveram que dar uma outra anestesia em mim. E daí, me deixaram novamente, logo depois de tirarem a placenta, me deixaram novamente sozinha. E tiraram tiraram meu filho, em primeiro lugar, né? E depois tiraram o pai do meu filho de perto de mim. E eu fiquei até cerca de 6 horas da manhã para ir para o quarto. E o seu filho estava onde? Meu filho estava no berçário da maternidade. E dessa vez eles falavam para mim que e eu pedia tanto pelo meu filho como pelo meu companheiro na época, e eles falavam que eles já tinham chamado ele, o pai do meu filho, mas que ele não vinha, que era uma opção dele não vir. E que depois eu conversando com ele, né, quando eu encontrei ele, falei: cadê você? Por que você não apareceu? Aí eles falavam: não, eles ficavam me mandando para salas que não era, para andares errados. E depois falavam que eu não podia ir, que era tal sala. Quer dizer, ficaram enrolando ele. E eu, mais uma vez, fui impedida de ter um acompanhante no pós-parto, no caso. Eu cheguei no quarto às 6 horas da manhã e meu filho foi chegar cerca de 9 horas da manhã. Então, todo esse período também me foi negado estar com meu filho. E logo que ele chegou, ele deu uma regurgitada. Então, provavelmente deram alguma glicose, alguma coisa para ele no berçário da maternidade. Que não foi o seu peito. Que não foi o meu peito, que poderia ter sido, mas não foi por um protocolo na época do hospital. E daí, às 6 horas da manhã, antes do Pedrinho chegar no quarto, aí eu fiquei sabendo que minha família inteira tinha ido pro hospital. Então, estava minha mãe, meu pai, a minha doula, meu irmão e a esposa dele. E daí o pai do meu filho diz que o hospital não queria que eles vissem meu filho. Aí eu tentei entender, mas como assim não podia ver? E eu me lembrei, quando a gente fez a visita na maternidade, que tinha um espelho, que era um vidro, que as pessoas que tinham parto de cesárea, principalmente as pessoas que agendavam cesárea, você marcava, tal hora é a cesárea. E daí você convida as pessoas para verem o nascimento. Que é um vidro esfumaçado, que quando a criança sai, só mostra o bebê, enfim. Né? E que aquilo era só era permitido ver quem tinha parto de cesárea. Então, minha família chegou para ver meu filho e eles não podiam ver porque tinha sido de parto normal. E esse vidro esfumaçante era para parto de cesárea. Mas minha mãe, como uma boa lagoana, chegou e falou: eu quero ver meu neto e eu vou ver meu neto. E vocês vão dar um jeito de me mostrarem meu neto. Enfim. E daí eles abriram uma exceção. E daí o pai do meu filho, nesse vidro, mostrou o Pedrinho. E todo mundo viu ele de longe, por uma questão de limpeza, de higiene, uma questão de infecção. Então, eles viram de longe. E daí, enfim, aí depois eles voltaram com o Pedrinho no quarto. Aí já estava... Aí foi aquele momento que eu falei assim, agora meu filho está comigo e eu não vou deixar mais ninguém tirar ele de mim. Então, ele dormiu todas as noites comigo. Se eles iam dar banho, eu ia junto. Eu, em nenhum momento, deixei mais tirarem um Pedrinho de dentro do quarto, sem que eu não tivesse junto em tudo que ele estava fazendo. Quando foi que você se deu conta que você tinha sido vítima de uma série de violências? O termo violência... quando a gente ouve ele, talvez seja um pouco impactante. E quando a pessoa sofre uma violência, muitas vezes a gente costuma se negar
pelo que a gente viveu e por uma consciência do significado de todas aquelas situações que você passa, enfim, e que eu passei. Então, tudo aquilo que eu estava passando durante o parto, durante o trabalho de parto, desde o momento que eu cheguei no hospital, eu sabia que estava errado. Eu sabia que era um erro e eu estava, enfim, indignada, me sentindo mal com toda a situação. Mas, naquele momento, imediatamente, eu não encaixei como uma violência obstétrica. Eu sabia que eu tinha passado por uma violência psicológica, mas eu não tinha encarado num primeiro momento como algo que fazia parte de um conceito maior, né? Que é a forma como as mulheres dão filho, o que as instituições acham que tem que ser, como que isso deve se proceder. Mas isso, rapidamente, eu saí... eu acho que, quando eu cheguei no quarto, tudo aquilo começou a vir na minha cabeça. O período, na verdade, logo depois que meu filho nasceu, que eu fiquei pensando sobre aquilo, porque já tinha acontecido, já não tinha mais aquela apreensão, já não estava mais sentindo muita dor. Então, eu fiquei pensando muito. E quando eu cheguei no quarto, conversando com o pai do meu filho, depois veio a minha mãe, meu pai, que é médico. Então, aí eu fui entendendo melhor, juntando todas as peças do que tinha acontecido, os relatos que eu tinha ouvido, inclusive, né, do pai do meu filho de não ter conseguido chegar, deles terem impedido, da situação com a minha mãe. Juntando todo o quebra-cabeça, eu entendi que eu tinha passado por uma violência obstétrica. Eu sou a Priscila Cavalcante, eu sou advogada em São Paulo, trabalho com direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, especialmente com violência obstétrica e também direito de família para mulheres. Priscila, o Ministério da Saúde, no último dia 3 de maio, né, emitiu um comunicado dizendo que o termo violência obstétrica é inadequado. Eu queria que você comentasse essa decisão do Ministério da Saúde. É um despacho dado pelo Ministério da Saúde que nos pegou de surpresa, até porque o termo violência obstétrica é um termo já antigo na história da luta pelo parto humanizado, parto respeitoso, e absolutamente não concordo, e sei que a militância também não concorda. Foi sugerido o termo violência institucional, com o qual a gente não concorda, porque a violência obstétrica, ela diz respeito ao atendimento obstétrico, ela não acontece unicamente dentro da instituição, no caso hospitalar, né, de atendimento hospitalar. Então, eles falam, inclusive, que a violência obstétrica não é cometida com intenção do médico em ser violento, então não caberia o termo violência obstétrica. Sabemos muito bem que a violência acontece mesmo sem intenção. Então, nosso posicionamento é de total repúdio aí ao despacho do Ministério da Saúde, porque ele contraria muitos e muitos anos de luta a respeito da violência obstétrica e do direito das mulheres. Priscila, as mulheres têm, de uns anos para cá, procurado seus direitos, procurado uma reparação quando são vítimas dessa violência, né? Tanto no pré-parto quanto no parto e muitas vezes até no pós-parto. Que tipo de violência essas mulheres levam à justiça? Todos os tipos de violência. Nós temos aí alguns focos focos principais para a gente falar quando vai à justiça, vai ao judiciário, né? E normalmente se fala bastante de falta de respeito ao direito ao acompanhante de escolha da mulher. Isso é um tema bastante abordado nas ações, nos processos, já temos jurisprudência a respeito. Também se fala da cesariana não fundamentada em indicações clínicas e médicas, né? Isso a gente discute também. E, em especial, também no Cristeler. Quando há Cristeler, nós tratamos do tema do Cristeler, que é uma manobra banida, né, tanto pelas evidências quanto pelo próprio Ministério da Saúde. O Cristeler não é aceito.
E então, assim, esses temas, episiotomia sem necessidade, episiotomia que passa do aceitável em termos de extensão do corte e coisas nesse sentido, esse tipo de tema em especial. Mas também tratamos da violência psicológica, verbal, da recusa ou demora injustificada de anestesia, que é outro tema importantíssimo para se falar em ações, acontece muito. Então, são essas as questões mais comumente levadas à discussão junto ao Poder Judiciário. E como é que a Justiça tem recebido essa reclamação das mulheres? Olha, a gente, apesar de nós temos leis, o arcabouço legal do Brasil, ele nos protege contra todo tipo de violência obstétrica, mesmo que não trate delas em específico, nós não precisamos de leis específicas para isso. Acontece que aquelas que nós temos leis específicas, no caso, por exemplo, do acompanhante, é uma lei que previu o direito ao acompanhante, mas não previu sanção. Então, o que acontece é que, nesse tema, por exemplo, o judiciário tem uma certa dificuldade de aceitar o direito da mulher frente ao protocolo hospitalar. Então, quando o protocolo hospitalar fala em a mulher não poder levar um acompanhante do sexo masculino para um local do pré-parto onde há outras mulheres, os juízes tendem a sobrepor esse protocolo hospitalar ao direito da mulher, mesmo que os hospitais tenham tido aí 6 meses para se adequar à lei, ou seja, providência box ou espaços onde a mulher ficasse com mais privacidade, né? Então, nesse caso, que existe uma lei prevendo o acompanhante, ela acaba valendo menos do que o protocolo de um hospital, por exemplo? Exato, a gente tem um caso bem recente até onde se disse que o parto foi de emergência e não deu tempo do acompanhante entrar, mas por outro lado, deu tempo do acompanhante ser obrigado a preencher toda a papelada de entrada da internação. Então, como assim não deu tempo dele entrar? E os juízes acatam. Hoje a gente vê ainda muitos juízes, a maioria acatando esse tipo de argumento. É um ou outro que realmente entende que o hospital tinha que ter se preparado e é um problema do hospital se ele não providenciou a ambientação adequada. Ele precisa seguir a lei. Nós não temos tido uma receptividade ainda ampla e adequada à lei nesse tipo de caso. No caso das cesarianas, ainda temos uma dificuldade enorme do Poder Judiciário de se apropriar das evidências e dos termos médicos, de entender do que se trata efetivamente uma cesariana, para se perceber que certas justificativas não podem ter lugar. Então, temos dificuldade, sim, ainda no prosseguimento dessas ações em sentenças favoráveis, tá? Para deixar uma coisa bem clara, a dificuldade também é que o juiz ele não é obrigado a ter o conhecimento técnico ginecológico obstétrico, certo? E ele se vale de um perito médico para esclarecê-lo no que diz respeito às questões técnicas de um parto. Acontece que esse perito, como eu disse agora, é médico, e ele normalmente é médico obstetra, e a gente não consegue laudos favoráveis à mulher contra procedimentos, contra condutas de outros médicos. Isso tem sido um super problema também no decurso dessas ações, entende? Quais são as violências que as mulheres sofrem, as violências obstétricas, que você tem percebido que a justiça já está mais permeável e já entende que certo tipo de coisa não pode mais acontecer? O Cristeler o Cristeler é o primeiro que me vem à cabeça. O Cristeler e acompanhantes são os mais comuns da gente obter sucesso numa ação judicial. Tivemos, inclusive, um Cristeler que foi julgado improcedente em primeira instância e a gente reverteu no tribunal, o que é um excelente resultado, mostra que o entendimento do alto escalão do judiciário já está começando a compreender que essa manobra não pode ser aceita. Em relação ao acompanhante também, embora haja uma certa confusão ainda por questões de gênero, né, da nossa cultura, onde você entra com uma ação do direito à mulher, o acompanhante de sua escolha, porque a lei fala especificamente que o direito é da mulher, e lá no acórdão, na sentença, o juiz ou o desembargador entende que o pai foi ferido no seu direito a estar junto no nascimento do seu primeiro filho, que é um momento que nunca volta. Então, na verdade, retirando da mulher aí o protagonismo em relação a esse direito, né? Mas isso já está chegando ao tribunal com resultados favoráveis.
Priscila, a justiça já começa a entender esse tipo de violência contra a mulher nesse momento do nascimento do filho dela como algo importante, porque a gente passou por décadas de violências que acabavam sendo normatizadas, né? As mulheres ouviam muito, é assim mesmo que acontece, na hora do parto é assim. Você acha que a justiça já está mais permeável para entender que esse tipo de violência não pode mais ser aceita? Olha, ainda é um trabalho de formiga. Infelizmente, ainda é um trabalho de formiga. O que a gente vê muito é a justiça... Quando você faz um enfoque de erro médico, você até consegue uma maior permeabilidade da justiça em relação a isso. Mas acontece que um erro médico, ele pressupõe aí uma sequela, um resultado desfavorável. Quando você tem uma violência... submete-se uma mulher a uma cesariana e aos riscos do corte de 7 camadas de tecido abdominal, o risco do bebê nascer prematuro, não estar com aquela idade que estava no ultrassom, e os riscos que uma cesariana não indicada oferece à dupla mãe-bebê, você tem um juiz que vê um bebê bem e diz, não, mas o bebê está bem, o bebê está ótimo, e a argumentação do hospital e do médico, que réus, né, de que se eles não tivessem intervindo o bebê estaria péssimo. A gente vê aí, para a violência que esse risco todo significa, essa violência é diminuída diante de um desfecho de um bebê sem sequelas. Então, não há erro médico, se não há erro médico, não há condenação. Mesmo que a gente comprove que não tinha nada para embasar aquela decisão por uma cesariana, houve uma tentativa de indução que não estava adequada ao que é preconizado pelo Ministério da Saúde, não houve preparo de colo, e a indução não daria certo mesmo, foi feita só por algumas horinhas, e claro que ela não funcionaria, e aí houve uma cesariana, então você não tem um embasamento para uma cesariana. Essa violência do corte, da cirurgia, diante de um bebê que não teve sequelas, a tendência do judiciário é falar, não teve erro médico, não tem indenização, e a mulher perde a ação. Ainda é assim. E você acha que isso acontece ainda por quê? Eu acho que é uma mudança de cultura, ainda existe uma fortíssima pressão do corporativismo médico, como eu te disse, expresso inclusive nos laudos periciais, a gente tem muita dificuldade de reverter isso. Já tivemos indicação de perita médica obstetra que prestava serviço para uma das maternidades do grupo, da maternidade que era a ré no processo que a gente estava cuidando. Quer dizer, totalmente dentro desse corporativismo. Isso é um ponto muito importante, essa pressão que a classe médica tem feito contra a violência obstétrica, né? E aí é interessante porque a classe médica achando que nós estamos dizendo que a violência obstétrica ela é perpetrada unicamente por médicos e médicas, o que não é verdade. A violência obstétrica, inclusive a lei de Diadema, prevê que a violência obstétrica pode ser cometida até por familiares dentro do atendimento obstétrico, né? Então, assim, o corporativismo médico atrapalha muito, é uma questão ainda muito cultural, como eu te disse em relação ao acompanhante, de não reconhecer o direito da mulher, da mãe, e sim do pai, de ter estado no nascimento do filho. Eu acho que ainda falta um bom caminho nessa questão da mudança cultural, para que o judiciário possa expressar essa mudança. Priscila, e a mulher? A mulher já está mais consciente de quando ela é vítima de uma violência dentro do hospital? Bem mais. Isso é uma questão bastante interessante. Eu acho que de quando nós começamos o movimento, lá em 2003, 2002, o movimento é bem anterior a isso, as mulheres não tinham essa consciência, elas eram, inclusive, pegas de surpresa em alguns relatos, e diziam, nossa, mas então o que eu sofri foi violência obstétrica, aquilo há 10 anos, o parto há 10 anos. Hoje você já vê mulheres de todas as camadas, de todas as idades, tendo muito mais consciência de que aquilo que aconteceu com ela foi violência obstétrica, sim. Inclusive teve uma matéria que saiu, acho que foi hoje, num veículo aí da mídia, dizendo que aumentou em muito a denúncia de violência obstétrica por parte das mulheres. Elas estão com muito mais consciência, sim. Sim, foi uma matéria, eu até ia citar, foram dados que foram adiantados pela CBN, né? Eles tiveram acesso a esses dados, né, da Central de Atendimento à Mulher. De janeiro a abril de 2018, 26 mulheres ligaram para o 180
E de janeiro a abril desse ano foram 260 mulheres, né? Então, as Pois mulheres bem mais conscientes e aptas a fazer a denúncia, né? Isso. Agora, Priscila, eu queria que você comentasse um caso muito notório que aconteceu em 2014, que foi o caso da Adelir. Eu queria que você contextualizasse o que aconteceu com a Adelir, né? Uma mulher que foi lá no Rio Grande do Sul retirada de casa e obrigada a fazer uma cesariana que ela não queria, né? E eu queria que você contextualizasse o que aconteceu com a Adelir em relação ao direito que a mulher tem do próprio corpo, ou deveria ter. Certo. Isso é incontestável, o direito, primeiro, da mulher em relação ao próprio corpo. Isso é incontestável, vem aí pela Convenção de Belém do Pará, em relação ao tratamento, né, a violência sofrida pela mulher. Além disso, a própria autonomia do paciente, ou da paciente no caso, que é, inclusive, contemplada pelo Código de Ética Médica. Nós temos aí uma série de normas e resoluções, tanto administrativas quanto judiciais, que conferem e reconhecem esse direito à mulher à determinação, à autodeterminação e às decisões em relação ao próprio corpo. E nós temos, qual seria a exceção em relação a isso, né, que poderia justificar uma intervenção. No Código Penal, a gente tem a exceção do parágrafo 3º do artigo que fala do constrangimento ilegal. O que é constrangimento ilegal? É eu obrigar uma pessoa a fazer uma coisa que não é prevista em lei, não existe nada obrigando, mas eu obrigo. Isso é um crime, é uma contravenção, se não me engano, de constrangimento ilegal. A exceção é no caso de um médico, quando há risco iminente de morte. Ele poderia obrigar, poderia fazer um procedimento sem autorização por conta do risco iminente de morte. Acontece que no caso da Adelir, esse risco nunca foi comprovado. O risco da Adelir, não havia risco para a Adelir, que na verdade era o único sujeito de direito presente ali. O bebê que não havia nascido ainda não era sujeito de direito e não foi comprovado qualquer risco para esse bebê que não havia nascido ainda. Então, assim, a condução forçada da Adelir ao hospital foi uma decisão arbitrária, absurda do judiciário na época, cumprida pela polícia, com desrespeito total aos direitos mais básicos, às garantias individuais que a Adelir tem, né? E também em relação ao direito dela sobre o próprio corpo, a determinação da família, a privacidade e a escolha do local para nascimento, que isso, inclusive, não há proibição para que se tenha um bebê em casa ou que se tenha um bebê em outra situação, sem haver risco de iminente de morte. Não havia, não foi comprovado. O que foi ventilado na época de ser um bebê pélvico e tal, nada disso ficou comprovado. Então, realmente houve aí um abuso de poder, uma condição forçada absolutamente em desrespeito aos direitos dela. Olá, eu sou Braulio Zorzella, médico obstetra, represento a REUNA, Rede de Humanização do Nascimento, além de trabalho privado em consultório particular, atendo partos. Hoje em dia eu trabalho apenas com obstetrícia, a ginecologia ficou no passado para mim, então me considero um especialista em obstetrícia, trabalho com gestação de alto risco, com medicina baseada em evidências, portanto, com o método que hoje a gente chama de parto humanizado. Doutor, o Ministério da Saúde, agora no começo de maio, né, no dia 3 de maio, emitiu um comunicado dizendo que o termo violência obstétrica é inadequado. O que o senhor acha disso? Eu acho que se uma pessoa pisar no pé da outra e a outra falar, ai que dor, e o agressor chegar para ela e dizer, olha, isso aí não doeu, tá? Eu que decido se doeu ou não. E isso não chama dor. E, por favor, não continue chamando isso de dor, pois senão essa dor vai aumentar mais ainda. Ou seja, o agressor é que está dizendo para o agredido como deve ou não chamar alguma coisa, ou se a pessoa deve sentir ou não aquilo, né? O Ministério da Saúde, eu acho que foi extremamente infeliz com essa colocação. Primeiro porque esse já é um termo mundial. Então não tem como o Ministério da Saúde do Brasil querer acabar com esse termo. Ele já é mundial, ele é muito forte na América Latina, né? Ele já tem uma década, né?
Ele foi justamente criado para se nomear uma violência que sempre ocorreu, mas que não tinha nome. E a partir do momento que você nomeia essa violência e de quem sente essa violência, você tem como identificar essa violência, inclusive judicializar essa violência, né? Então, a violência obstétrica ela é uma violência contra uma mulher grávida, seja no pré-natal, no parto, no pós-parto. Então, quem tem que dizer se tem ou não violência obstétrica não é o Ministério da Saúde, sim a mulher. O fato de tirar essa expressão de circulação, né, entre aspas, faz com que as mulheres sofram menos do que elas sofrem hoje? Eu acho que não tirou de circulação, até porque aquele apelido que você não quer ter, é só você dizer que não gosta, que daí pega, né? Então, muito obrigado ao Ministério da Saúde, pois ele ajudou a propagar esse termo, né? Por isso que a gente está falando sobre isso hoje, inclusive, né? Sim, inclusive ele não tem esse poder de tirar a palavra da boca das pessoas, né? Então, eu creio, inclusive, que num próximo momento deve haver uma correção por parte do Ministério da Saúde, retirando isso que eles estão querendo. Mas a questão é assim, eles entendem que isso afeta ou agride o médico obstetra. Essa que é a questão, e que daí isso mudaria o foco da questão, né? E o que eu posso dizer é que violência obstétrica ela é uma violência de gênero contra uma mulher grávida, praticada por qualquer profissional ou não profissional que cometa uma violência contra essa mulher grávida. E pode ser médico, pode ser enfermeira, pode ser o porteiro do hospital, pode ser qualquer pessoa que cometa uma violência em relação a essa mulher, isso é violência obstétrica. O nome violência obstétrica não está dizendo que é o médico obstetra que comete essa violência. Então, basta que os médicos em geral, meus colegas todos e as organizações entendam que não está dizendo que é o médico que comete isso, mas sim a mulher que sofre isso de alguém. Mas às vezes a carapuça serve para alguém. E essa pessoa ela vai dizer, não, eu não estou cometendo violência obstétrica, ou está agredindo a mim, o termo violência obstétrica, né? É porque essa pessoa não está olhando por quem realmente está sendo agredido, que é a mulher, e não o profissional. O profissional não é agredido pela expressão, a expressão nomeia uma violência da mulher. Então, o que eu sempre convido os médicos, meus colegas todos, é a entenderem que violência obstétrica não é um termo que agride o médico. E sim, é uma nomeação de uma violência que a mulher sofre. Portanto, quem é médico e que realmente está do lado das evidências científicas, está do lado do melhor parto possível, do conforto para essa mulher, do parto como uma experiência positiva, está do lado do combate à violência obstétrica, e não do combate à expressão violência obstétrica. Tirando uma expressão, a gente não vai dizer que aquilo para de acontecer. Se a gente falar, a partir de agora não podemos mais falar a palavra estupro, os estupros vão acabar? Não vão acabar. Doutor, o termo violência obstétrica e também o conceito de uma violência cometida contra a grávida é algo muito recente. Eu tive meu filho há 9 anos e eu nunca tinha ouvido falar de violência obstétrica. Existiam algumas coisas que as mulheres achavam que era assim mesmo, era comum. Quando foi que o senhor, enquanto médico, percebeu que algumas coisas que eram normalizadas na assistência não podiam ser? Bom, o termo violência obstétrica em si, ele tem mais ou menos uma década, né? Aqui no Brasil ele pegou muita força no congresso da REUNA, da Rede de Humanização do Nascimento, no ano 2010, nomeando essa violência, né? Isso não significa que ela não existia antes e que as mulheres não sentiam, né? Tem uma pesquisa da Fiocruz, inclusive, que aponta que 1 a cada 4 mulheres sofre essa violência, mas eu creio que é muito mais, porque 1 a cada 4 relata que sofre. Tem aquela que sofre e não sabe, e tem aquela que tem medo de contar também. Então, eu acho que é muito maior. Eu, como médico, na verdade, eu entrei nesta causa porque eu via muita coisa errada acontecendo. Isso foi uma das coisas, né? Quando eu me apaixonei por parto, lá no ano 2001, há 18 anos atrás, eu me apaixonei pelo evento do parto, pela maravilha que era um parto normal, de um bebê ir para o colo da mãe e aquelas sensações entre mãe e bebê. Depois, com os anos se passando, eu fui vendo muita coisa errada acontecendo nesse momento. Então, eu associei o fato de eu ter gostado muito do evento natural parto com o fato de eu ver coisas erradas acontecendo. Que tipo de coisas que aconteciam que tocou a sineta? Não, isso não pode acontecer. Uma das questões importantes, que é relacionada ao protagonismo da mulher, que é o que a gente preconiza como importante no parto humanizado, né, e que é muito violentado, é a questão da escolha
de local do parto, por exemplo, o local, até mesmo dentro ali do hospital, em que local ela pode, em que posição, de que forma ela pode ter, ou até Era aquela mesmo... coisa, só pode deitada, né? Sim, só pode deitada porque vai facilitar o trabalho do médico, né? Ou até mesmo a escolha do local daquela mulher que quer parir em casa, por exemplo, e que dizem, não, você não pode parir em casa, né? E querem decidir por ela isso, né? Outra questão relacionada a quem pode estar presente dentro do hospital. Então, a presença ou não de um acompanhante. Já tem lei desde 2005 para isso, mas em muitos lugares ainda não se permite que entre o acompanhante, com desculpas muito ruins, do tipo, não tem espaço, ou do tipo, o marido de uma vai ficar olhando a mulher do outro. Então, umas desculpas muito ruins, né? Ainda no protagonismo, a parte de informação, se faz muitos procedimentos sem perguntar para a mulher se ela quer ou não quer, se é legal ou não, se é válido ou não. É muito diferente você dizer para ela, olha, isso aqui que eu vou fazer agora se chama assim e tem esse e esse benefício. Tudo bem de eu fazer? Muito diferente de simplesmente ir lá e fazer e não perguntar nada e depois ela tá lá, por exemplo, com os pontos que ela não sabe nem de onde veio aquilo. E daí ela passa a achar que é normal, faz parte, ter parto é isso mesmo, sempre foi assim. Quando o parto foi colocado para dentro do hospital, a gente tem uma história aí de 50 anos, mais ou menos, de parto hospitalar mesmo na maioria dos países, né? Colocou todo mundo no mesmo lugar, várias mulheres para parir no mesmo lugar, né? Isso diminui espaços realmente, falou, não pode entrar ninguém, só as mulheres, né? E aí uma mulher com a sua expressão normal, que é gemer, que é gritar, e pode acabar incomodando os outros ambientes, então isso é realmente colocado muitas vezes, não pode gritar aqui porque vai atrapalhar as demais, ou até mesmo uma das questões mais fortes que tem a ver com essa questão do protagonismo, que é o sistema dizer, olha, eu que decido pelo seu parto em relação a tudo, né? E nesse sistema médico hierárquico estando acima de todos, muitas vezes que acaba sendo o que vai violentar, né? Não é sempre, mas muitas vezes acaba sendo ele, tem uma posição que é aquela posição do que detém o conhecimento e, portanto, ele que decide as coisas, e aí aquela mulher realmente nesta posição ela acaba ficando abaixo, né? Como se fosse a inversão do protagonismo real mesmo, como se o médico fosse o protagonista dessa história, né? E aí acaba se validando várias outras questões que a sociedade tem por trás, né? Tanto o patriarcado quanto o machismo, outras questões que acabam validando com que o médico seja a figura central e que diminua a mulher naquele momento, né? E essa coisa de falar, você não pode gritar, falando ainda dessa coisa da mulher não ter espaço, né, para vocalizar, para falar que está sentindo dor, para gemer, essa coisa de dizer, na hora que você fez esse filho, você não gritou. Você chegou já a ouvir isso? Sim, já ouvi muitas vezes. Eu ouvi tanto de boca de profissionais quanto de boca de mulheres dizendo que já ouviram isso, né? É uma humilhação, né? É uma humilhação e tá tudo dentro desse mesmo pacote, né? De patriarcado, de machismo, de colocar o hospital como centro do universo, de colocar o médico como centro desse universo do hospital, né? Então, a questão toda é olhar para o que existe de diferente disso, para pensar o que pode ser diferente dessa história. Você falou, doutor, dessa coisa do acompanhante, né? Uma paciente que tem direito, né, ao acompanhante, que tem esse direito respeitado, né? Porque aqui no Brasil, às vezes, a gente tem uma lei que entre aspas, não pega, né? A paciente, a gestante, ela tem direito a esse acompanhante. Qual que é a importância disso num desfecho bom para o nascimento? Em geral, a pessoa que está para parir, a mulher que está para parir, ela tem várias questões relacionadas à parte emocional, né? Então, tem ansiedade, tem medo, e quando ela tem uma pessoa que ela gosta muito do lado dela, né, e esse acompanhante, ela vai escolher quem ela gosta mais. Pode ser o próprio parceiro dela, pode ser uma irmã, a mãe, uma amiga, alguém que ela quiser. Então, uma pessoa que ela gosta muito, ela vai sentir um conforto melhor. Consequentemente, isso diminui a sua ansiedade, seu medo. Consequentemente, diminui, inclusive, a sensação de dor que ela pode ter. E melhora muito a experiência como sendo uma experiência positiva, né? E quando esse acompanhante não entra, qual que é a diferença? Quando não se permite que entra, porque às vezes pode ter mulher que não queira acompanhante, aí é o direito dela também. Mas quando ela é impedida de ter um acompanhante, o que ocorre é que aumenta a ansiedade, aumenta medo. Se ela tiver num sistema onde realmente ali se acredita que é o médico que decide tudo e ela não decide, mais ainda que ela vai perder a autonomia sem ter uma outra pessoa ali
ao lado dela, né? Ela fica mais vulnerável. Mais vulnerável. E tem trabalhos científicos mostrando isso, que a presença do acompanhante melhora os desfechos perinatais todos, tanto em números mesmo, né, de comorbidades maternas e neonatais, quanto o parto ser uma experiência positiva para ela e para o bebê. Uma outra coisa que também entra na lista, né, do que é violência obstétrica, é essa prática de você negar a analgesia para a mulher, né? A mulher sente dor, ela quer ali um alívio para a dor, que pode ser, de repente, uma anestesia, ou pode ser uma massagem, pode ser uma outra coisa, e ela não tem acesso a isso, né? Isso é muito cruel com a gestante, né, doutor? Sim, a dor é um ponto muito importante, né, em relação ao parto. Todo mundo sabe que parto dói, né? Ninguém coloca isso embaixo do tapete e diz que não dói. O parto dói bastante, a gente vê isso acontecer, as mulheres relatam que dói bastante. Portanto, se tiver mecanismos de alívio de dor, ótimo, né? Esses mecanismos, eles partem desde o pré-natal, com um trabalho de diminuição de ansiedade, diminuição de medos que possam gerar um aumento da dor na hora do parto, né? Em geral, a profissional que faz isso é a doula. Eu até brinco que a doula é uma anestesista natural, porque ela vai, desde o pré-natal, tentando ver essas questões emocionais que possam gerar mais dor na hora do parto, né? E na hora do parto, estando ali fisicamente presente do lado da mulher, ela vai, com a presença dela, ajudar nessa parte física, emocional, com massagens, mudanças, variações de posição, uso de água quente, que ajuda bastante, né? Tanto chuveiro quanto banheira. E aí, não sendo suficiente tudo isso, ainda assim tem medicações que podem ser aplicadas por um médico anestesista, que a gente chama de analgesia de parto, para alívio de dor. Então, a dor ela pode ser resolvida sim, ela não precisa ser um caminho de que desvie para uma cesárea porque está doendo muito, por exemplo. Mas sim, um parto natural pode ir para uma analgesia de parto por um médico anestesista. A grande questão tem hospitais que não têm essa possibilidade. Então, tem muitos hospitais que não existe esse serviço de anestesia para essa mulher. Então, ali, a estrutura que está falha, né? E tem hospitais que realmente até teria essa possibilidade, porém não é oferecido essa possibilidade, né? Por outro lado, tem hospitais que têm essa possibilidade e a mulher é obrigada a tomar anestesia. Eu já trabalhei num hospital que todos os partos normais eram obrigados que fossem com anestesia. Ela não tinha opção de não ter anestesia. Ou seja, o protagonismo dela, mais uma vez, foi deixado de lado, né? Sim. Eu fui mandado uma vez para a comissão de ética desse hospital, porque pela terceira vez eu tinha tido um parto normal sem anestesia e eles me mandaram por parto natural. Essa era a regra. Esse foi o motivo de me mandarem para a comissão de ética. Como assim, se a mulher tem direito à anestesia e você não aplicou? Mas não me perguntaram se eu perguntei para ela se ela queria anestesia. E ela não queria anestesia, no caso. Né? Então, acaba se deturpando um pouco. Né? Mas tem uma questão relacionada à anestesia também que é muito forte, que tem números mostrando isso, que inclusive, separando questões raciais, tem mulheres negras que têm menos acesso à anestesia porque acredita-se que elas podem ser mais fortes e podem aguentar mais. Então, isso tem números mostrando. E tem uma outra questão muito cruel também, que no caso de haver uma laceração de parto, ou seja, teve um rompimento ali de fibras ali da parte de mucosa ou muscular, e aí se faz uma sutura sem anestesia local. Isso também existe, né? Considerando que ela vai aguentar. Então, a violência obstétrica, ela ainda é mais cruel com as mulheres negras. Tem números mostrando isso. De que acredita-se, né, isso às vezes acaba sendo até cultural naquele ambiente, de que a mulher negra é mais forte, ela aguentaria mais, né? Então mostra que elas têm menos acesso à analgesia. Isso já foi medido, né? Não é só dizendo, tá bom, então naquela população tem mais negros e menos brancos, e aí na proporção tem mais negros que não tiveram analgesia. Não. Mesmo você separando as proporções e equalizando as proporções de negras e brancas, se vê que no grupo das mulheres negras oferece-se menos analgesia e também se dá menos anestesia local caso precise dar pontos, né? Isso é muito cruel, né? E aquela empurrada que o médico ou a enfermeira dão na barriga da mulher? Aquilo é violência obstétrica. Sim, o nome disso é manobra de Christeler. Ela é uma manobra que ela tem alguns séculos aí de história, na história da obstetrícia, e ela foi criada num momento que acreditava-se que o bebê não podia ficar parado no canal de parto e deveria nascer o mais rápido possível. Eles olhavam para os partos naturais rápidos e viam que eram partos muito bons.
e os partos mais demorados eles viam que davam mais problemas. Então, nessa época, e eu estou falando do século XIX, já início do século XX, até metade do século XX, se entendia que se você acelerasse todos os partos, você melhoraria os problemas. Então, não só essa manobra de Christeler, como outras manobras de acelerar o parto, como, por exemplo, colocar ocitocina em todo mundo, romper a bolsa de todo mundo, mandar a mulher fazer força além da força que ela naturalmente teria, empurrar a barriga, como você citou, cortar o períneo da mulher, que é a episiotomia, usar fórceps de rotina para todos os partos quando é primeiro filho, isso na década de 80 se fazia bastante, né? Então essa lista de acelerações de parto, acreditava-se que estaria melhorando para o bebê, diminuindo chances de faltar oxigênio para o bebê. Mas então, acreditava-se até antes de ontem, pelo jeito, né? O antes de ontem seria século XX, né? E acreditava-se mesmo, isso estava escrito em livros de obstetrícia, que deveria se acelerar o parto, porque isso geraria benefícios de segurança para o bebê. Para aquele momento é o que tinha. E, inclusive, o século XX diminuiu bastante a mortalidade de mães e bebês no parto. Então, teve intervenções que foram realmente muito boas na obstetrícia. Porém, com o tempo, né, inclusive globalização das informações, internet, antigamente se fazia trabalho com 100 casos. Hoje em dia dá para fazer trabalho com 1 milhão de casos, né? Você junta vários centros de pesquisa e juntam os números, né? E aí foram vendo que a aceleração do parto muitas vezes é o problema também. Então, não temos que acelerar todos os partos. Então, a gente tem ali algumas maneiras de acelerar alguns partos quando são necessárias. Por exemplo, romper bolsa em alguns casos, colocar ocitocina em alguns casos. Porém, tem manobras que o custo-benefício não compensa e a manobra de Christeler é uma delas. Porque a manobra de Christeler, ela tem uma eficiência muito grande. Eficiência mecânica. Se você empurrar, o bebê sai. Então, ela é muito forte e ela resolve muito o fato do bebê sair. Mas as custas do quê? E as custas de quais sequelas? Para ela, para o bebê e para a mãe, né? Pode fraturar a costela da mãe, pode romper o fígado da mãe, romper o baço, romper o útero, pode dar uma hemorragia interna na mãe, pode lesionar a bexiga da mãe. No caso do bebê, pode dar edema cerebral, pode dar hemorragia cerebral no bebê. Então, será que compensa, né? Tanto que a manobra de Christeler, ela foi proscrita na medicina. Hoje ela o proscrita não é proibida, né? Mas o proscrita é não recomendada, né? Que teoricamente é proibida, que não se checa muito isso. Mas tem muitos hospitais que já colocam isso como item de qualidade. Inclusive, se algum médico realizar uma manobra de Christeler, ele é passível de demissão desse hospital. Porque ela realmente é para ser abolida da obstetrícia. Doutor, e aquele corte que os médicos faziam? Eu recebi esse corte no parto do meu filho. E, assim, se fazia em todos os casos, né? Que é a episiotomia, né? Que é o corte para facilitar a saída do bebê. E eu lembro que houve... eu vou fazer esse corte porque se tiver uma laceração, pelo menos se eu fizer o corte antes, eu vou conseguir costurar de um jeito melhor. Só que podia não ter laceração, né? Como é que está a episiotomia? E eu queria saber se ela, feita sem o consentimento da mãe, é violência obstétrica. Bom, a episiotomia, que é o corte no períneo da mulher para facilitar a saída do bebê, ela teve o seu lugar aí na história da obstetrícia, porém a gente luta muito que ela acabe, que ela seja abolida, assim como a manobra de Christeler já está considerada pela obstetrícia como um todo para ser abolida. Por quê? Porque a episiotomia ela entrou no momento também que se acreditava que tinha que acelerar os partos. Então, realmente, estava se pensando na proteção do bebê em termos de acelerar os partos. Por outro lado, quando você empurra a barriga da mãe, que é a manobra de Christeler, você força muito o períneo e realmente aumenta muito a chance de lacerações, de emendar a vagina com o ânus, por exemplo. Então, a episiotomia servia como uma proteção da própria manobra de Christeler. Entendi. Porque aumentava muito o índice de lacerações de 4º grau, que é essa que emenda a vagina com o ânus, né? Mas aí, quando se estudou períodos possíveis, e esses trabalhos saíram no final do século XX, tem muitos trabalhos já do século XXI mostrando que o período possível ele é muito diferente do que a gente imaginava e que antes a gente pensava que o bebê podia ficar 15 minutos apenas parado no canal de parto, agora a gente já sabe que pode ficar até 4 horas. Colégio americano, assim como outros colégios já publicaram trabalhos sobre isso. Então, a gente não precisa mais acelerar os partos tanto dessa forma. Aí, a gente tirando a manobra de Christeler da cena, a gente já diminui muito o índice de lacerações. Então, a episiotomia já vai perdendo a sua necessidade. A gente sabendo que a gente não precisa acelerar tanto assim para o bebê, menos ainda ela vai ter necessidade. E aí faz com que eu faça parte de um grupo hoje que defende a abolição da episiotomia. Mas muita gente faz ainda, né? Sim, muita gente médicos. faz. Eu creio que não de rotina, mas como era antigamente, para todos os casos. Né? No caso, eu mesmo faz
8 anos que eu não pratico mais episiotomia. Então é possível não fazer, Sim, né? é possível. E eu faço parte de um grupo grande de médicos que faz anos que não pratica mais episiotomia e que eu considero que o meu trabalho obstétrico melhorou muito depois que eu parei de fazer episiotomia. Aí alguns colegas me perguntam, nossa, mas você não tem várias lacerações? Em geral, a gente tem 20% de lacerações, só que são lacerações menores do que se fosse episiotomia. Entendi. Ou seja, 80% das mulheres que teriam episiotomia, elas não têm nem laceração. Ou seja, antes você cortava para não ter corte, né? Não tinha muita lógica. Cortava para não lacerar de uma forma desordenada e dificultar a sutura. Essa que era a ideia, né? Porém, a gente vendo que trabalhando dessa forma, sem acelerar o período expulsivo, a gente consegue não fazer episiotomia e ainda assim, nos casos que tiver laceração, elas são menores do que uma episiotomia. E mais ainda, hoje em dia tem treinamentos e avaliações do períneo durante o pré-natal, que inclusive a gente consegue passar exercícios, atividades para as mulheres que têm o períneo mais rígido. Isso não precisa para todas as mulheres, em geral a maioria não precisa, mas algumas vão precisar de algum treinamento perineal para o parto, né? Tem alguns aparelhos que podem ser utilizados, inclusive, para ajudar a distender, melhorar a elasticidade da vulva e que diminui mais ainda a chance de laceração. Então, tem solução. Mas o grande problema não era só a episiotomia, né? Muitas vezes a mulher era cortada e não sabia nem que estava sendo cortada, né? Sim. Nesse modelo onde o médico que decide e a mulher acata as decisões, acredita-se que não precisa falar para a mulher o que vai acontecer, né? Só que o que acontece nesse movimento todo de parto humanizado, né, e no outro lado ali tem a violência obstétrica, quem foi que puxou esse movimento todo foi a mulher. A mulher do século XX, do final do século XX, começou a dizer assim, gente, muito obrigado, o parto melhorou bastante do que era da minha bisavó em relação à mortalidade, né, diminuiu bastante, vocês inventaram muitas coisas aí, o parto hospitalar, algumas intervenções que são necessárias, porém não tem um jeito melhor para isso, não tem um jeito de a gente utilizar essas evidências só se necessário, essas intervenções só se necessário, porém eu ajudar a decidir isso, eu quero saber para que serve isso aí, né? Então o movimento das mulheres fez com que os profissionais começassem a olhar para essa demanda dessas mulheres, inclusive falar, opa, é verdade, essa mulher, ela que é a protagonista do parto, né? Então ela puxou para ela de volta esse protagonismo, e os profissionais que acreditam nisso estão ali para ajudar essa mulher, e aí, obviamente, com o máximo possível de explicações sobre o que vai ser feito ou não, e a decisão em conjunto. Algumas pessoas perguntam, mas como que a mulher vai decidir um item técnico? Ela vai ter que fazer um curso ou vai ter que se formar para saber isso? Eu falo o seguinte, que se você for numa loja de carros comprar um carro e te oferecerem 3 modelos e explicarem como eles funcionam, você tem capacidade de decidir qual você quer. Você não precisa virar engenheiro mecânico para saber como funciona o carro para decidir sobre o carro. Então, o ser humano tem essa capacidade. Se você mostra prós e contras em relação a uma escolha, a pessoa consegue fazer essas escolhas. Não precisa ir fazer um curso para isso, né? Mas esse protagonismo da mulher tem uma reação forte, né? Você está nesse movimento do parto humanizado, mas a gente sabe que essa coisa da mulher fazer um plano de parto, dizer que quer um parto normal, que não aceita uma cesariana, tudo isso tem uma reação, né? Sim, o ser humano ele tem o costume de ficar numa zona de conforto e achar que aquilo ali está tudo bem, né? Quando o Galileu Galilei chegou no século XVII e disse a Terra não é mais o centro do universo, agora é o Sol o centro do universo, ele quase foi queimado na fogueira, né? Então, quando a gente vai mudar algum paradigma, quem quer ficar na zona de conforto se incomoda muito com essa mudança, né? Porém, agora a mulher chegou e disse, gente, não é mais o médico o centro do universo do parto, sou eu o centro do universo do parto. Então, por favor, olhem de forma diferente. Quem já olha de forma diferente para isso, já entendeu essa mudança de paradigma, já virou essa chavinha, fala, tudo passa a ser óbvio depois. Aí tudo vem junto, né? Quando se entende realmente o protagonismo da mãe e do bebê no parto, o resto vem junto. Agora, quando o médico ele acredita realmente que ele que decide, que inclusive ele usa argumentos jurídicos do tipo, se eu fizer alguma coisa, depois o juiz vai me julgar e vai dizer que eu sou o culpado. Porém, a humanização como um todo pensa que inclusive a área jurídica tem que mudar o paradigma e entender que a mulher também é responsável pelas decisões e não simplesmente culpar o médico de alguma decisão. Então, essa mudança de paradigma que é a grande questão. Na hora que muda essa chavinha, o resto vem junto. Entender que a mulher é protagonista, mas lógico que fere muitos egos, né? Então, você falou do plano de parto. Quando a mulher vem com um plano de parto, ou ela vem com uma pessoa que ajuda muito, que reforça muito a sua fala, que é a doula, por exemplo, muitas vezes incomoda quem entende que o médico é o protagonista do parto.
Então acaba havendo uma briga aí de egos, né, de quem é protagonista. Mas quem já está do lado do que é o mais novo, mais recente, mais... tem muita gente que fala assim, parto normal é retrocesso, né? Não sei, depende do tipo, né? Mas parto humanizado em si é avanço, né? Porque a gente está usando o máximo de tecnologia que a gente tem até hoje, e é baseado em evidências científicas, porém deixando a mulher como uma protagonista desse ato, né? Então, na verdade, isso é um avanço, né? Então, quem está nesse movimento de avanço já entendeu o que é parto humanizado e não fica confundindo, achando que parto humanizado é só na banheira em casa. Não, parto humanizado é o que tem as melhores evidências científicas possíveis, aliadas ao protagonismo da mulher, aliadas a uma equipe transdisciplinar 24 horas por dia disponível para essa mulher, seja no regime do SUS, seja no regime do plantão de convênios ou do plantão particular, ou o que quer que seja. O Irrita dessa semana foi sobre violência obstétrica. Se você tiver alguma sugestão de assunto, de entrevistado, escreve para mim. Meu e-mail é irritapodcast@gmail.com. Até a semana que vem. Irrita com Rita Lizauskas.